Bom, pessoal, beleza? Eu acho que está gravando aqui, falou Recording in Progress. Vou falar hoje sobre a introdução aqui do que a gente vai ver em base de bioquímica. Tá? Talvez tenha uns barulhos de moto aí, enfim, porque minha rua é movimentada onde eu moro, mas eu acho que dá para ouvir legal. Tá? Se tiver algum problema, depois vocês me falam. Bom, em base de bioquímica, quando a gente fala em base de bioquímica, que a gente vai estudar, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é sobre célula. Tá? Por que célula? Porque todas as moléculas que a gente vai ver aí ao longo do semestre, elas vão ser moléculas que vão estar dentro da célula, tá? Elas vão aparecer dentro das células. Portanto, a gente tem que ter uma noção do tamanho da célula para saber o que a gente está pensando, tá? Muitas vezes eu vou descrever uma molécula, vou falar sobre uma molécula e a gente vai ter que usar a imaginação, tá? Porque eu não consigo pegar, por exemplo, uma proteína e falar, ó, isso é uma proteína, e mostrar, elas não são macroscópicas, a gente não tem uma representação boa delas do ponto de vista macroscópico. Então, elas vão estar dentro das células, elas vão ser nanoscópicas. Nanoscópica abaixo do microscópico, tá? Então, as células elas vão ser as menores e mais simples componentes dos organismos vivos, tá? E o que a gente vai ver vai estar dentro dessas células, tá? Elas são extremamente pequenas. Para vocês terem ideia do tamanho, a gente precisa de milhares de células, dependendo do tamanho, até milhões, para tipo, preencher 1 centímetro quadrado, um quadradinho de 1 por 1, tá? E dependendo das células, elas vão ter tamanhos diferentes, tá? A gente tem células que são extremamente pequenas, que é o caso da hemácia, tá? São células, enfim, são 5 micrômetros. Tá? Para vocês terem noção que é 5 micrômetros, pegam 1 milímetro, tá? Pega 1 milímetro, divide em 1000 partes, 5 partes daquelas são 5 micrômetros. Tá? Então, 1 micrômetro é 1000 partes de 1 milímetro. Tá? 1 milímetro dividido por 1000. E a gente tem células aí já que são grandes, que é a única célula que pode ser vista a olho nu, que é o óvulo, tá? Que ele tem 0,1 milímetros, tá? São 100 micrômetros. E quando eu falo que ela é observável a olho nu, não é que você está andando e fala, nossa, só um óvulo. Não, não é assim. É tipo, alguém vai te mostrar, vai pegar, ó, tá vendo esse pontinho preto? Isso é um óvulo. Tá? É um pontinho preto ali que você tem que forçar para ver. Tá? Mas seria a única célula que a gente consegue ver a olho nu. E a gente está vendo coisas que estão dentro dessa célula. Tá? A bioquímica vai estudar componentes químicos que ficam dentro dessa célula. Tá? Então, eu acho que é importante eu começar falando isso na aula, para vocês se localizarem, para vocês saberem que a gente vai ver coisas aí nanoscópicas, coisas que eu não consigo mostrar com uma facilidade tremenda para vocês. Tá? A gente vai precisar usar de esquemas, de figuras, tá? Às vezes eu vou usar lousa, enfim, para conseguir fazer com que vocês enxerguem aquela molécula. Tá? Dos componentes químicos das células que a gente tem aqui. Tá? A gente tem vários componentes químicos aí, só deixa eu ver um negocinho, beleza? A gente tem vários componentes químicos que podem formar uma célula. Tá? Então, principal componente da célula. A célula é composta principalmente de água, tá? H2O. Então, a maior parte da célula vai ser água. Tá? É 70% da maioria das células. Tem célula que tem mais, tem célula que tem menos, mas ao redor de 70% vai ser água. Tá? Na água, a gente vai ter diluído aí sais minerais, tá? Que vão ser metais ionizados aí que vão estar diluídos dentro da célula, no citoplasma, que vocês vão ver em outras disciplinas, até um pouco em bioquímica, porque que esses sais acabam sendo importantes. Tá? Além disso, a gente vai ter lá no núcleo ácidos nucleicos, que vão ser o DNA e o RNA, que vão estar relacionados aí com o papel genético, né, com a formação dos nossos genes, tá, para a produção de proteínas, enfim, isso daí vocês vão ver também em outras disciplinas, como que a gente usa o material genético a fim de produzir nossas proteínas. A gente vai ter a moeda energética da célula, ATP, tá? Adenosina trifosfato, que vai ser muito importante na segunda bioquímica que vocês vão ter, que é a metabólica. Tá? E a gente tem outros tipos de moléculas, mas para completar aqui dos principais componentes de uma célula, a gente vai ter carboidratos, lipídios e proteínas. E esses 3 caras aqui são o que a gente vai ver nessa base de bioquímica. Tá? Quando a gente pensa em bioquímica, a bioquímica por si só, por se dizer, ela também estudaria ácidos nucleicos, tá? Mas os ácidos nucleicos, eles são mais fresquinhos, eles têm funções aí mais especiais, mais importantes, então a gente tem matérias específicas para eles, que seriam aí a genética e a biologia molecular.
Tá? Na bioquímica, a gente geralmente cerca em carboidrato, lipídio e proteína, que é o que a gente vai ver ao longo desse semestre. Tá? E dentro desses componentes das células, a gente pode dividir esses caras em moléculas orgânicas ou moléculas inorgânicas. Só relembrando, uma molécula orgânica é uma molécula que é composta por carbonos. Tá? Se a gente tem carbonos na molécula, ela vai ser orgânica. Se a gente não contém carbonos, a gente vai considerar ela uma molécula inorgânica. Tá? Então, é dessa forma que a gente divide a química. E aqui está dividido em porcentagem média, tá? Não é de todas as células, a constituição de cada célula. Então, vejam, a maioria das células vai ser constituída aqui por água, 65% de água, algumas têm mais, outras têm menos, né? Como eu disse, tem célula que tem até 80%, e tem célula que vai ter uns 55%, 60%, tá? Protídeos são proteínas, é o segundo maior componente, a gente tem bastante proteína nas células, as proteínas que dão a estrutura celular, né? O citoesqueleto. A gente vai ter lipídios, em terceiro, que vão formar as membranas, tá? Pensando na membrana plasmática e nas organelas, que também vão ter membranas, os lipídios vão ser importantes. Vamos ter carboidratos, que vão ser importantes para sinalização e para energia também. Sais minerais, tá? Que, enfim, são sais, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre eles têm um papel importante. Os ácidos nucleicos, que são importantíssimos, vão armazenar informação, nosso material genético, e alguns outros componentes aí. Tá? Dentre esses caras aqui, que eu citei, a gente pode dividir eles em orgânicos e inorgânicos. Lembrando, para ser orgânico precisa ter carbono. Então, se a gente fizer uma divisão aqui, desses componentes, água e sais minerais são inorgânicos. Tá? Por quê? Porque eles não têm carbono na composição deles. Tá? O restante, proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e os outros compostos, eles vão ser compostos orgânicos, ou seja, formados por carbono. Vejam, a gente, aqui, o maior conteúdo do nosso corpo é água, tá? E ela é inorgânica. Tá? Então, moléculas inorgânicas também são importantes para a gente, mas a gente vai focar principalmente nas moléculas orgânicas. A gente vai falar que a água é o meio, onde tudo acontece. Tá? Por isso que ela vai ser importante, mas depois da água, os outros componentes, a maioria vão ser orgânicos. E essas moléculas orgânicas que compõem as nossas células, o nosso corpo por consequência, né, a gente chama de biomoléculas. Tá? Então, o que são biomoléculas? Biomoléculas vão ser os compostos, moléculas que são sintetizadas no nosso organismo, tá? E que vão participar para a estrutura ou para o funcionamento do nosso corpo, e isso a gente pode falar dos seres vivos no geral. Tá? Então, biomoléculas são as moléculas que os seres vivos, orgânicos, complexos, eles conseguem produzir. Tá? A gente produz e usa elas para a manutenção da nossa vida. Tá? Elas vão ser formadas principalmente por chon. O que é chon? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tá? Esses daqui são os 4 principais elementos que a gente vai ter na composição dessas biomoléculas. E as mais importantes vão ser proteínas, carboidratos, né? Açúcares é um sinônimo de carboidratos, lipídios e o material genético, tá? DNA e RNA. E, enfim, reparem que todas essas moléculas, tanto proteínas quanto açúcares, os lipídios e os ácidos nucleicos, eles vão ser formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, mas o principal componente delas vai ser carbono. Está aqui, ó, a porcentagem em peso seco que a gente tem numa célula. Tá? Peso seco, eu tirei a água, deixa eu ver, tirando o peso da água, quanto que eu tenho de cada elemento. Tá? Então, carbono vai ser a maior parte do elemento que constitui a célula. Afinal, nós somos seres orgânicos, certo? E falar em química orgânica, um ser orgânico, quer dizer que ele é formado majoritariamente por carbono, tá? Depois a gente tem oxigênio, nitrogênio e, por último, hidrogênio, é o que a gente tem menos aí em peso seco, tá? Então, na bioquímica, a gente vai estudar aí as 3 principais biomoléculas. Por que eu falo 3 principais? Porque são as que têm em maior quantidade nas nossas células, que são as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Tá? A gente não vai estudar nessa ordem, a gente vai falar primeiro de proteínas, depois de carboidratos e depois de lipídios, mas são essas 3 aqui que a gente vai estudar ao longo do semestre. Tá? São as principais biomoléculas do nosso organismo. Só que eu não posso começar aqui falando, entrar direto no nosso primeiro tema, que é aminoácidos, sem relembrar alguns conceitos de química inorgânica também, sem falar a importância desses elementos inorgânicos, né, dessas moléculas inorgânicas, elementos e moléculas inorgânicas que a gente tem na célula.
Tá? Então, a gente primeiro precisa falar de água. Tá? Água é o principal componente do ser vivo. Tá? Qualquer ser vivo que você pegue, ele vai ser majoritariamente formado de água, como eu disse, de 60%, 70%. Tá? Enfim, ela é super importante para a vida. Tá? Sem água a gente não conseguiria ficar vivo. E ela tem propriedades importantes para o nosso organismo. Quais são elas? Ela é o solvente universal. Tá? Quando eu falo solvente universal, significa que ela consegue dissolver a maioria dos elementos que a gente tem. Tá? Não é tudo, a gente já vai falar sobre isso, tá? Mas a grande maioria dos elementos que a gente tem, que a gente vai utilizar no nosso corpo, ela consegue dissolver. Ela vai atuar em reações enzimáticas. Tá? A gente vai falar até mais para frente, enfim, que sem água a gente não tem reação enzimática, e vocês vão ver que as enzimas são super importantes para a gente, sem enzima a gente não vive, tá? São meio de transporte de substância, então tem substâncias que elas vão ser transportadas pela água, o sangue é um exemplo disso, mas dentro da célula mesmo isso pode acontecer. Ela vai lubrificar aí órgãos e tecidos, tá? E vai agir na manutenção da temperatura corporal, né? Quando a gente está com calor, a gente libera a água a fim de liberar calor. Tá? E daí você, enfim, acaba diminuindo a temperatura do seu corpo, se refrescando, teoricamente. Tá? Tem vezes que a gente fica suando e nunca passa o calor, mas o suor é um método aí que a gente tem de tentar regular a nossa temperatura corporal. Tá? Bom, mas o mais importante da gente saber da água, que não são essas propriedades, enfim, água é importante, ponto, tem diversas propriedades, vai ser super utilizada aí nas moléculas, ela forma, sim, a maior parte do corpo humano, mas o que eu acho que é mais importante a gente entender é com relação à polaridade, tá? Porque polaridade, a gente vai entrar com solubilidade, vai relacionar os dois, tá? Primeiro, o que é uma molécula polar? Tá? Molécula polar é uma molécula que tem polo, tá? Como assim polo? Polo, pilha. Vocês já pegaram uma pilha? Deixa eu pegar aqui uma pilha grandona, que eu tenho aqui uma lanterna. Você pega uma pilha, ela vai ter um polo positivo e um polo negativo. Está escrito aqui, ó, positivo e negativo. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas, enfim, as pilhas têm polo. Tá? Planeta Terra tem polo. O sul e o norte vai ser um positivo e um negativo também. Tá? Talvez vocês tenham visto isso em física. Moléculas podem ter polos. O que eu quero dizer? Uma molécula ela pode ter uma parte mais polar, uma parte mais negativa, desculpa, e uma parte mais positiva. Um exemplo disso é a água. Tá? Aqui tem um desenho da água. Vejam, essa parte vermelha que representa o oxigênio. Tá? O oxigênio ele adquire carga negativa na molécula da água em relação ao hidrogênio que adquire carga positiva. Tá? Não é bem carga, mas ele fica mais positivo em relação ao oxigênio, e o oxigênio fica mais negativo. Por que isso? Por conta de uma propriedade que chama eletroafinidade. Tá? Não sei se vocês vão lembrar de ligação covalente, aquela ligação onde a gente tem compartilhamento de elétrons. Então, para o oxigênio ficar estável, ele precisa compartilhar um elétron com o hidrogênio e o hidrogênio precisa compartilhar um elétron com ele. Tá? Mas eles têm afinidades, tanto oxigênio quanto hidrogênio, pensando na ligação covalente dele, eles vão ter afinidades diferentes por elétron. O que eu quero dizer isso? Tem um que gosta mais de elétron que o outro. Tá? O oxigênio ele gosta muito mais de elétron do que o hidrogênio. O que isso significa? Que aquele elétron que o hidrogênio está compartilhando e que o oxigênio está compartilhando, esses dois elétrons que estão aqui na ligação, eles vão ficar probabilisticamente mais com o oxigênio do que com o hidrogênio. Ou seja, se tem mais elétron ficando com o oxigênio vai ter uma carga relativa negativa, enquanto o hidrogênio tem uma carga relativa positiva. Tá? Elétron tem carga negativa, enfim. Então, quanto mais elétron ficar com o oxigênio, mais carga relativa negativa ele tem. Portanto, a água é uma molécula polar. Tá? O oxigênio ele tem uma carga negativa e o hidrogênio tem uma carga positiva. Moléculas formadas por carbono, só carbono e hidrogênio, elas geralmente têm uma característica apolar. Tá? Enfim, os elétrons eles vão se distribuir igualmente pela molécula. Então, a gente não vai ter um lugar que é mais positivo e um lugar que é mais negativo. Tá? Moléculas polares, elas geralmente, não são todas as moléculas que têm oxigênio que são polares, mas elas geralmente vão ter um oxigênio ligado com um hidrogênio em algum lugar. Tá? Um oxigênio com dupla ligação com carbono, enfim, isso pode dar uma característica mais polar para ele, vai depender da molécula, e aqui em bases a gente não vai aprender a olhar para a molécula e saber se ela é polar ou apolar. Tá?
que eu quero que vocês saibam é o seguinte, quando eu falar aqui, ó, esta molécula é polar, eu quero que vocês saibam o que isso significa, e quando essa molécula é apolar, eu quero que vocês saibam o que isso significa. Ou seja, falar polar significa que ela tem polos, falar apolar significa que ela não tem polos. Tá? Bom, e a água, por ser uma molécula polar, ela só vai se misturar com outras moléculas polares. Tá? A gente fala que a química é meio preconceituosa nesse sentido, porque quem é polar só se mistura com quem é polar. Tá? Quem é polar só gosta de quem é polar. Quem é apolar só gosta de quem é apolar. Tá? Então sempre vai ser polar com polar, apolar com apolar. Tá? É sempre isso. De tal forma que a água, quando eu falar, ó, esta molécula, ela é polar. O que eu quero que vocês pensem? Fala, putz, ela é polar. A água é polar também. Significa que ela se mistura com a água. Ou seja, ela pode se dissolver na água. Tá? Então, quando a gente falar que uma molécula é polar, que o material é polar, significa que ele vai ser solúvel, tá? Ou seja, ele se dissolve na água, e ele é hidrofílico. Fílico, amigo, hidroágua. Ele é amigo da água, ele curte a água. Tá? Então, daqui para frente, sempre que a gente fala que algo é polar, eu quero que vocês venham na cabeça de vocês. Tá, é polar, beleza. Significa que ele gosta de água, que ele vai se dissolver na água, que ele é hidrofílico. Tá? Ele é solúvel em água. O contrário também é verdadeiro. Como assim? Se eu falar, ó, isso daqui é solúvel em água, eu quero que vocês pensem, tá? Se é solúvel em água, ele com certeza vai ser polar. Tá? Isso vai ser importante para a gente ver aí como que funciona a solubilidade de proteínas e de outras moléculas. E quando a gente fala de apolar, é o contrário. Como eu disse, moléculas apolares só se misturam com moléculas apolares. Um exemplo de molécula apolar, óleo. Tá? Óleo formado por triacilglicerol, que é apolar. Tá? Quando a gente mistura ela com água, eles se misturam, né? Quando a gente tenta misturar, eles não se misturam, eles vão formar lá duas fases, o óleo fica de um lado e a água fica do outro, eles não gostam um do outro. Tá? Por quê? Porque a água é polar e o óleo é apolar. Tá? Então, da mesma forma, quando eu falar, ó, esta molécula, que eu disse, né? Da mesma forma que eu disse, essa molécula é polar, portanto, ela é solúvel e hidrofílica, eu quero que vocês pensem quando eu falo, esta molécula é apolar. Você para e pensa, tá? Se ela é apolar, ela gosta de água? Não, não gosta de água se ela for apolar. Portanto, ela vai ser solúvel? Não, ela vai ser insolúvel. Tá? E se ela é insolúvel, ela é hidrofóbica. Fobia, medo, e hidroágua. Tem medo da água. Tá? Então, quando a gente falar de molécula apolar, eu quero que venha na cabeça de vocês, que ela é insolúvel e hidrofóbica. Tá? Então, com relação à água, a gente vai falar muito disso ao longo do semestre, tá? Sobre moléculas polares e apolares, e essa relação está intimamente relacionada com a água. Tá? Então, vocês têm que relacionar com a água. Se eu falar que algo é polar, pensa, putz, a água também é polar, então vai ser solúvel. Se algo é apolar, a água é polar, então vai ser insolúvel. Tá? Essa relação que seria interessante vocês fazerem para a gente entender aí algumas moléculas que a gente vai estudar. E os outros componentes inorgânicos que a gente tem na célula são os sais minerais, tá? Que a gente fala que eles são reguladores químicos. Tá? Eles vão participar de processos, de reações no nosso corpo que são importantes para a vida, tá? Mas, enfim, a gente não precisa deles numa quantidade grande. Tá? Então, o ferro é importante para a formação da hemoglobina. É uma proteína que a gente tem que transporta oxigênio no nosso sangue. É super importante. Tá? A gente vai falar de hemoglobina na aula de proteína. Tá? Cálcio vai ser importante para formar dente, osso, para sinalizar a célula, para fazer coagulação. Tá? É super importante. A gente tem bastante cálcio nas nossas células. Magnésio está mais relacionado com clorofila e com mitocôndria, tá? Não está escrito aqui, mas com a mitocôndria também. A gente tem magnésio importante no funcionamento mitocondrial. Iodo para tireoide. O fósforo, que é o P. Tá? O fósforo. Já ouviram falar de fosfolipídio? Porque tem fósforo. Tá? Vai estar no DNA, no RNA, no ATP, adenosina trifosfato. Fosfato vem de fósforo. Tá? E o sódio e potássio, que vocês vão ver aí em disciplinas mais para frente, neurofísico principalmente, que ele é super importante para um negócio que a gente chama de potencial de ação, que dá origem aí ao impulso nervoso. Tá? Então, os sais, eles são importantes, eles estão lá nas células, mas, de novo, não vai ser o nosso foco aqui. Tá? O foco dos sais, eles vão entrando conforme vocês vão vendo diferentes situações que o nosso organismo passa. Tá? Agora é o seguinte, o próximo tema que a gente vai ver
sobre macromoléculas, tá? Só que antes de falar de macromoléculas, eu preciso falar com vocês um pouco sobre o que é macronutriente e micronutriente, porque muitos de vocês confundem isso daí. E macromolécula e macronutriente não tem nada a ver, tá? Então eu preciso falar um pouco dessa parte mais nutricional do que é macronutriente e micronutriente, tá? Então, macronutriente. O que é um macronutriente? São nutrientes essenciais e fundamentais para a vida e que a gente precisa deles em grandes quantidades, tá? Quais são os 3 macronutrientes que a gente tem? Carboidratos, lipídios e proteínas. Tá? Esses são os 3 macronutrientes. Ponto. Tem outro? Não, são esses 3. Carboidratos, lipídios e proteína. Ou seja, a gente precisa desses 3 caras em quantidades grandes. Tá? Não é quantidade grande você falar, então eu vou comer aqui brigadeiro infinito. Não, é quantidade grande em relação ao o que a gente precisa ingerir durante o dia. Tá? Então, se eu pegar a ingestão diária, a porcentagem maior tem que ser de carboidrato, lipídio e proteína. Tá? Enfim, então a gente precisa de bastante deles. E eles são essenciais para a vida. Tá? Isso são macronutrientes essenciais para a vida e eu preciso em grandes quantidades. Vão ser os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Já os micronutrientes, eles vão ser essenciais para a vida também, são importantes para a manutenção da vida, só que eu não vou precisar deles em grandes quantidades, eu preciso deles em pequenas quantidades, tá? Que vão ser as vitaminas, que a gente ainda não falou, mas vai falar durante o curso, e os sais minerais, tá? Esses caras aqui a gente precisa tanto de vitaminas quanto de sais, sais inclusive está aqui, né? Falei várias funções de sais que são importantes para a gente, tá? Só que a gente precisa comer esses caras em quantidades aí menores, em quantidades mais pequenas, tá? Então, isso daqui que é um macro e um micronutriente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar de macromolécula agora. Enfim, micromolécula não tem. A gente tem macromolécula. Uma molécula pode ser macromolécula ou não. Tá? E muitos de vocês confundem macronutriente com macromolécula. E não tem nada a ver. Tá? Reparem, macronutriente, essencial para a vida, preciso em grande quantidade. Micronutriente, essencial para a vida também, mas eu preciso em pouca quantidade. Macromolécula. O que é uma macromolécula? É uma molécula grande, tá? Ou seja, tem uma massa molecular elevada, tá? Então é uma molécula grande e que ela apresenta unidade de repetição. Isso é uma macromolécula. Tá? Então ela vai ser grande e vai apresentar unidade de repetição. Tá? Ela vai apresentar um grupo que se repete dentro dela. Tá? Não é um elemento que se repete dentro dela, é um grupo. Tá? Eu já vou mostrar para vocês e vou dar exemplos aqui para vocês entenderem. Tá? Então, repare que são bem diferentes. Macronutriente é essencial para a vida, eu preciso ingerir em grande quantidade. Macromolécula já é uma classificação mais química. É uma molécula grande, enfim, enorme, e que ela vai apresentar unidade de repetição. Tá? Quando a gente tem uma molécula na química que é formada por unidades de repetição, a gente chama essa molécula de polímero. Tá? Polímero, na química, é uma molécula formada por unidades de repetição. Tá? Polímero, a gente pode ter polímeros orgânicos ou não. Tá? Mas quando a gente pensa no nosso organismo, a gente vai considerar as macromoléculas do nosso organismo aquelas que vão se apresentar como polímeros, ou seja, que vão apresentar unidade de repetição. Tá? Então, proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos podem ser polímeros, tá? Enquanto lipídios não vão ser polímeros. E eu vou explicar no próximo aqui desenho por que esses caras podem ser polímeros e esses daqui não. Tá? Lembrando que para ser um polímero eu preciso ter unidade de repetição. Tá? E só pensando aqui, quando a gente fala em polímero, polímero é uma molécula formada por unidades de repetição. Tá? Se eu pegar o polímero, tá? Aquele cara, cada unidade de repetição a gente vai chamar de monômero. Tá? Então, um polímero é uma molécula formada pela junção de vários monômeros. Tá? E, de novo, para deixar isso bem claro, no nosso organismo, a gente vai considerar as macromoléculas aquelas moléculas orgânicas que se apresentam na forma de polímero. O que isso significa? A gente vai considerar macromoléculas as moléculas que vão
se apresentar com unidade de repetição, tá? Ou seja, que vai ser um polímero com vários monômeros. E para a gente, já vou até falar, proteína e ácido nucleico sempre vão ser macromoléculas, sempre vão se apresentar como polímero. Tá? Então, proteína e ácido nucleico sempre são polímeros, sempre vão se apresentar com unidade de repetição. Carboidratos, vai depender do carboidrato, para a gente chamar ele de macromolécula ou não. Tá? Então, ele pode ser um carboidrato com unidade de repetição, um carboidrato sem unidade. E lipídios jamais vão ser, nunca serão. Tá? Lipídios nunca vai ter um lipídio que é uma macromolécula. Tá? Beleza, vou dar exemplos aqui com figuras. Eu gostaria de ter uma lousa aqui, mas eu não consigo fazer essa gravação com a lousinha. Tá? Bom, isso daqui é um glicogênio. Tá? Isso daqui é um glicogênio, aqui em cima. Um glicogênio é um pedaço de um glicogênio. Então, um glicogênio ele é uma molécula formada por milhares de glicoses unidas. Cada coisinha dessa daqui a gente ainda não viu, né? Mas cada hexágono desse, vamos pensar assim, é uma glicose. Tá? Então, um glicogênio é uma molécula formada pela união de milhares de glicoses. Tá? Isso é um glicogênio. Vamos voltar aqui. Glicogênio, uma molécula formada pela união de milhares de glicoses. Ou seja, o glicogênio é um conjunto de glicoses. Se eu pegar o glicogênio, eu tenho uma unidade de repetição no glicogênio? Tenho. Qual é a unidade de repetição? Glicose. Portanto, o glicogênio é um polímero? Sim, ele é um polímero. Ele é uma molécula formada por unidade de repetição. Qual é a unidade de repetição? Qual é o monômero do glicogênio? É a glicose. Tá? Portanto, se eu pegar o glicogênio, por ele ser um polímero, eu posso considerá-lo uma macromolécula. Tá? Bom, se a gente pegar uma glicose, e glicogênio é carboidrato, tá? Então ele é um carboidrato. Se a gente pegar uma glicose sozinha, que também é carboidrato, tá? Só glicose sozinha, ele é um carboidrato, beleza? Mas ela é considerada uma macromolécula? Vamos pensar. A gente tem que perguntar o quê para saber se é macromolécula? Tem que olhar para ela e falar: olá, glicose, você é formada por unidades de repetição? Eu falei aqui que a glicose é uma junção de várias glicoses, de várias coisas. Não, eu falei a glicose é glicose, certo? Então ela não tem unidade de repetição. Portanto, se eu perguntar isso para ela, falar, glicose, você é um polímero? Ela vai falar, não, não sou. Tá? Se ela não é polímero, ela não vai ser macromolécula. Já para o glicogênio, voltando aqui, insistindo no exemplo, se eu perguntar, glicogênio, você é um polímero? Ele vai responder sim. Você pergunta para ele por quê? Ele vai falar, porque eu sou formado por unidades de repetição. Meus monômeros, ou seja, minhas unidades de repetição são a glicose. Ou seja, ele é uma molécula formada por várias glicoses. Voltar um pouco o slide aqui. Proteínas. Por que proteínas são polímeros? Coloquei aqui que elas são polímeros. Vocês já devem ter ouvido falar que proteínas são um conjunto de aminoácidos. Tá? Então é a mesma coisa. Uma proteína ela é formada por vários aminoácidos. Tá? Então, se eu falar para proteína, você é um polímero? Ela vai responder sim. Por quê? Porque eu sou formada por várias unidades de repetição. Qual que é o monômero da proteína? Que nada mais é do que a unidade de repetição dela. São os aminoácidos. Proteína, você é uma macromolécula? Sim, ela é uma macromolécula. Tá? Lembrando, se é polímero, a gente chama de macromolécula. Ácido nucleico, por que ele é uma macromolécula? Por que ele é um polímero? Porque ele vai ser formado por unidade de repetição. Qual é a unidade de repetição do ácido nucleico? Base nitrogenada. Já deve ter visto aquele negócio A com T, C com G, enfim, uracila, tiamina, tal. Isso daí são unidades de repetição, são bases nitrogenadas. Tá? Já os lipídios, eles nunca vão apresentar unidade de repetição. Tá? Eles têm até molécula que é formada ali pela junção de 3 ácidos graxos, mas ela não vai seguir o outro parâmetro aqui, que é uma massa molecular elevada. Tá? Os lipídios, eles sempre vão ser moléculas menores e que não vão ter aí unidade de repetição. Tá? Então, lipídios nunca vão ser macromoléculas. Tá? Sempre tem um peso molecular baixo e não se apresentam na forma aí de monômeros, de polímero. Bom, para a gente fechar aqui, só falando um pouco de cada um dos componentes que a gente vai ver ao longo do semestre, tá? E eu vou falar aqui de forma bem rápida, porque a gente vai retomar esses conceitos, mas aqui a gente tem os carboidratos, que eles vão ser compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. O nome vai vir daqui, a gente já vai falar disso, tá? Na aula de carboidrato. E eles vão ter a função de fornecer energia. Essa é a principal função deles. Não é a única, mas é a principal função dos carboidratos. Tá? A gente tem os lipídios, tá? Que vão ser moléculas que também vão ter carboidrato, hidrogênio e oxigênio, em outra conformação. A estrutura deles são diferentes, né? Veja aqui, ó,
molécula de glicose, aqui um triacilglicerol, tá? Forma estrutural, forma tridimensional dele, tá? E eles vão ser insolúveis em água, os carboidratos são solúveis, tá? Portanto, são polares, a maioria deles. Os lipídios, a maioria vão ser insolúveis, tá? E eles vão, a principal função dos lipídios vai ser composição de membrana e armazenamento de energia, tá? E por último, mas não menos importante, que vão ser as primeiras moléculas que a gente vai estudar, né, começando pelos aminoácidos, vão ser as proteínas, que elas vão ser formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Vão constituir lá cadeias polipeptídicas que vão formar a proteína. E proteína, diferentemente de lipídio e carboidrato, quando eu penso em carboidrato, eu falo a principal função dele é energética, ele oferece energia para mim. Tá? Lipídio vai guardar energia e vai formar membrana. Proteína, principal função de proteína, não tem. Como assim não tem? Proteína, cada proteína vai ter a sua função específica. E essa função específica vai ser importante. Tá? Então, a gente tem proteínas que vão funcionar como anticorpos, a gente vai ter proteínas de transporte, vai ter proteínas sinalizadoras, vai ter proteínas hormonais, vai ter, enfim, hormônios de origem proteica, neurotransmissores de origem proteica, enfim, a gente pode ter vários aspectos de origem proteica, tá? Enzimas vão ser proteínas, e cada proteína tem a sua função específica. Tá? Bom, por hoje é só. A gente vai começar na semana que vem com a parte de aminoácidos, tá? Que é a primeira parte de proteínas. E daí a gente vai retomar algum desses conceitos. Eu acho que o principal de hoje é lembrar dessa diferença de macronutriente e macromolécula, tá? Porque a gente vai falar muito sobre o que é macromolécula, o que não é. E a parte da água, tá? Quando eu sei que uma coisa é solúvel ou não. Aquela parte de se é polar é solúvel, se é apolar não é. Falado isso, vou encerrar aqui, vou parar minha gravação. É isso aí. Falou.